O Kim, essa é a segunda vez que eu te entrevisto. Te entrevistei 11 anos atrás num programete da faculdade de jornalismo. Foi ali no final de 2015. E uma das suas respostas para mim, eu te perguntei, né? O Eduardo Bolsonaro tinha subido a um carro de som numa das manifestações de vocês, e eu te perguntei, o Eduardo Bolsonaro é um aliado do MBL? E aí você me respondeu que não, mas que qualquer um que quisesse se juntar à causa seria bem-vindo. Corta para hoje, né? Você falou sobre o prejuízo que vocês tiveram ao não aderir cegamente ao bolsonarismo, né? Você disse recentemente que o Fernando Holliday, nem que quisesse e pedisse desculpa pelas declarações que ele fez a respeito do movimento, de você e de outros integrantes, ele não seria bem-vindo de volta ao movimento. Você endureceu com o tempo ou as pessoas é que pioraram? Acho que as duas coisas e um terceiro elemento, né? A época do impeachment interessava ser contra alguma coisa. Agora a gente tem um projeto. Então não é só eu discordo de alguma coisa e eu estou junto para enfrentar um inimigo em comum. Tem uma ideia. Tem uma construção. Se você não está alinhado com essa construção, você vai divergir, que é outra... Voltando para o mito da direita dividida e esquerda unida. A direita só esteve unida no impeachment porque era contra alguma coisa, porque tinha um inimigo em comum. A partir do momento que você tem a possibilidade da direita ter programa, de estar no poder e implementar esse programa, vai ter divergência de programa dentro da direita, vai ter divisão. Isso é fatal, isso necessariamente vai acontecer. Então, que eu endureci com o tempo, eu não tenho a menor dúvida. Com o tempo eu só fiquei mais triste, mais estressado, mais nervoso, mais miserável. E aí resolveu lançar um partido. Exato. A minha existência no planeta Terra, a cada ano que passa, ela fica mais custosa. Então, eu não tenho a menor dúvida de que eu endureci. Mas é que eu não entendo essa vocação pra querer sofrer, mas gente. Missão, missão, acredita entendi, na missão. entendi. Sacerdócio. Entendi. E também, assim, que as pessoas pioraram, eu acho que as pessoas têm certa margem para piorar ou para melhorar, margem limitada. Uhum. Na realidade, as pessoas só se revelam, né? Porque uma coisa também que eu escutava muito, né? Não entra pra política, que a política vai te corromper. Gente, a política não corrompe ninguém. Uhum. É igual o dinheiro, que não deixa ninguém ruim. Dinheiro não deixa ninguém. Você só descobre que expõe. a pessoa só expõe. Porque quando a pessoa tá numa posição de fraqueza, ela não consegue cometer um ato de maldade, de tirania, porque ela não tem poder pra isso. Quando ela tem poder, né? Aí sim. Se ela pode cometer um ato de maldade, ela vai cometer um ato de maldade se ela tiver aquilo no seu caráter. Mas vocês foram parceiros por muito tempo. Sim. Vocês e o MBL e o Holliday. Sim. Então ele conseguiu esconder durante... A sua avaliação é essa. Sim. Durante um bom tempo ele escondeu aquilo que de fato agora ele expõe que é. Sim. Eu acho que ele expôs porque quando ele disputa a eleição e perde, que ele sai do MBL, aí ele disputa a eleição. Só que ele sai do MBL e mantém o posicionamento do MBL. Porque assim, eu digo pra você que o posicionamento da direita anti-bolsonarista tá majoritariamente, com raríssimas exceções, concentrado no MBL. Não existe nenhuma organização, né? Existem pessoas de direita anti-bolsonaristas que não são do MBL, natural, que não gostam do MBL, natural. Agora, não existe nenhuma organização de direita anti-bolsonarista que não seja o MBL. Então, se você sai, você tem esse discurso, se a gente já tem um espaço limitado por não surfar na onda de ninguém. Você saindo desse espaço limitado, você tem espaço praticamente nenhum. E foi isso que ele descobriu. Aí ele foi pro caminho do voto fácil, que era, né, pedir 1000 desculpas pro Bolsonaro e abraçar o Bolsonaro e surfar na onda dele. O curioso é achar isso voto fácil, mas tudo bem. Mas no Brasil... É uma coisa impressionante. Kim, eu vou te fazer uma pergunta muito... que é o que me pega muito, porque eu e o Gabriel fomos dar uma aula não, mas fomos conversar com estudantes muito bem lembrado. de ensino médio. Você é um dos poucos citados. Não. É o que justifica. São só 2. São só 2, verdade. Eram alunos de, não era 14 anos, 12, 14? 14 e 15 anos, numa escola particular de elite aqui de São Paulo. Eles só conhecem, para além, né, lógico, de Lula e Bolsonaro,
eles só conhecem 2 políticos. É você e o Nicolas. Fim. É uma coisa muito Os impressionante. adolescentes. E preocupante, não por serem vocês 2, isso fica a critério de quem estiver escutando, mas porque as opções dessas pessoas que daqui 2 anos vão votar, elas estão muito restritas, Mas assim, ó, né? elas conhecem os políticos / popstars. Elas não conhecem o que é a função Isso. de um deputado, elas não entendem o que é política. É tanto que na resposta em quem você votaria para presidente na próxima eleição, se pudesse votar, é ou Nicolas ou Kim, né? É isso. Eles não sabem os cargos. Eles não sabem assim. os cargos. A gente falou, quem que vocês acham que vocês vão encontrar no Congresso? Eles falavam de vereador. Isso. Então, é muito complexo isso. É um analfabetismo político muito grande. E como você, pequenininho, ganhou um concurso de conjugação verbal... Não ganhei, fiquei em segundo. Então, mas você chegou em casa dizendo que você ganhou, seu pai foi pro segundo lugar e você acha que você não ganhou, mas vai, ganhou. Se fosse medalha, ia ser medalha de prata, exatamente. Eu acho que... Eu entendo que falar bem, falar de forma clara, falar bonito, usar palavras difíceis, mostrar conhecimento teórico, por vezes é muito importante. Mas parece que as pessoas estão cada vez mais afastadas de um letramento político, porque as pessoas não entendem. O caso Master, para mim, não tem mais apelo popular, porque é difícil entender. Claro. E tem aquela coisa do efeito que ele estava falando, que Total. se aplica às leis, mas nesse caso se aplica... Tudo bem, é um banco que roubou, como é que me afeta? Mas é um fundo de pensão, né? e tem laranjas, e tem um esquema, não é dinheiro público, não é uma não mala é... de dinheiro com 50 Sim. milhões. Não é o dinheiro na cueca. É muito complexo. Como é que a gente... Eu sei que o MBL tentou fazer isso, existia uma diretoria de memes em 2015, né? Vocês tentaram fazer isso de forma muito bem feita. Na difusão de informação, de forma muito clara e objetiva e brincando. Mas hoje em dia as pessoas estão precisando urgentemente de letramento, de entender como resolve isso. Se você vê os comentários que a gente recebe no Rivo News, no Rivotalks, as pessoas não concatenam Lé com Cré. E essas pessoas vão depositar seus votos nas urnas. Voltamos à questão da democracia, que tem seus custos. Como é que você explica para a população? Vamos lá, só é possível fazer um trabalho nesse nível de país estando no poder, né? Não existe nenhuma iniciativa política que vá fazer isso acontecer. Não existe nenhuma iniciativa privada que vá fazer isso acontecer, né? Não existe privada? Não tem? existe. Você consegue, como a gente consegue, entregar visão e conhecimento político para a parcela do seu público. Parcela significativa do seu público. Só que o seu público não é o país inteiro. O único que tem o país inteiro como público é o Estado. Então, não vai haver... E outra coisa, para ter letramento político, primeiro precisa haver letramento, né? 50% dos estudantes de ensino médio, né, segundo a OCDE, no Brasil, não possuem o nível de português suficiente para exercer a cidadania. Não é o nível de português para você entender uma matéria da Folha de São Paulo. É o nível de português suficiente para você exercer a cidadania. Para você ser um cidadão. Para você entender o que é você ser titular de direitos, né? Então, enquanto a gente não solucionar o problema, primeiro, de educação básica, né? De método de alfabetização também, que essa é uma discussão grande que tá acontecendo. Então, primeiro a gente precisa ter uma estrutura, um projeto de país que faça uma revisão de gestão de educação. E essa revisão, ela vai ser custosa. Por quê? Porque o problema não é dinheiro, né? E esse é o discurso mais fácil que existe. É um dos países que mais investe, inclusive, proporcionalmente investe bem. E mesmo em números absolutos, a gente apanha de países que em números absolutos, não é nem proporcionais, absolutos investem menos que a gente. O Sudeste Asiático quase todo, né? Que é o dado que eu costumo dizer, que para mim é um dos mais assustadores, né? E que também mostra que não é um problema só de escola pública e escola privada, né? Não. Definitivamente. O Vietnã, que é um país que, né, tem o dobro de pobreza do que a gente, e metade da renda per capita, o aluno mais pobre do Vietnã, tem uma nota de matemática muito parecida com o aluno mais rico do Brasil. Então, assim, né? O filho do bilionário brasileiro
está no mesmo nível de matemática do que o aluno mais pobre do Vietnã. Então, dos últimos 40 anos, a gente ficou para trás em praticamente tudo. Assim, eu costumo citar 3 honrosas exceções, que é a aviação civil, o ITA, pesquisa agropecuária, o Embrapa Verdade. e medicina da USP. Agora, tirando isso, são pouquíssimas as áreas em que a gente se sobressai e está na fronteira de conhecimento, mas nas outras áreas não é nem que a gente não esteja na fronteira, assim. Aham. A gente Tá está do outro longe. lado. Então, são coisas muito elementares. Enquanto a gente não tiver pessoas letradas, Vai ser... É Imagina o impossível. letramento político, né? é impossível.